Glória a Deus. Irmãos, salmo maravilhoso, né? Louvado seja Deus, né? Possa ser que eu ainda fale sobre a noite, irmãos, né? Mas eu quero começar nessa manhã, tá? Lembrando da manhã também, né? Assim como foi o salmo que o pastor trouxe, Salmo 103, né? Uma bênção de Deus na nossa vida, né? Nós lembramos também do Salmo 30 no verso 5, né? O Salmo 30 no verso 5, irmãos, tá? A palavra de Deus vai dizer que no verso B, né? O verso B, ele diz, é um salmo que ele encontra, né? Juntamente com o salmo que o pastor leu, o Salmo 30 verso 5, né? Ela vai colocar ali para os irmãos, né? Mas eu quero ministrar a palavra de Deus nessa manhã em um outro texto, tá? Mas para mim memorizar que nós estamos pela manhã, né? Vamos cuidar então de ver esse salmo, porque a sua ira dura só um momento, né? No seu favor está a vida, o choro dura o quê? Uma noite. Mas nós estamos pela manhã, e pela manhã vem o quê? Alegria, irmãos, júbilos, alegria, amém? Então, irmãos, nós estamos felizes, estamos alegres, amém? Porque nós estamos pela manhã, amém? A noite passou, mas a alegria ela chegou pela manhã, amém? Mas também eu creio, irmãos, que alguns irmãos foram abençoados à noite, tá? E eles se alegrarão também à noite, amém? Mas possa ser que alguém tenha chorado a noite toda, e pela manhã veio a alegria na vida de Davi, amém? Outra coisa que Davi se alegra é no Salmo 122. Põe aí, meu filho, Salmo 122. O verso 1 e o verso 2. Porque o verso 2 é onde a gente está. Mas o verso 1 ele diz que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pronto. Agora o verso 2 diz, os nossos pés não estão parados não, estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Nós estamos dentro da casa do Senhor, irmãos, amém? Por essa razão, irmãos, nós glorificamos o nome do Senhor. Eu quero convidar vocês a ficar de pé para nós lermos a palavra de Deus nessa noite, irmãos. O texto é um texto que Deus me deu nesse meio de noite, né? E Deus, irmãos, Ele despertou o meu coração para nós meditarmos na palavra de Deus nessa noite. No texto de Mateus, no capítulo 24 de Mateus, irmãos. Capítulo 24 de Mateus, né? Assim como o pastor, né, falou nessa manhã aqui, nos despertou, né? Porque os dias são difíceis, irmãos, o tempo está próximo, né? Nós estamos percebendo que o cerco está se fechando, tá? Mas para os servos do Senhor, irmãos, eu tenho certeza que o Senhor dará o escape, tá? Se nós continuarmos firmes no Senhor. Mateus 24, foi até postado no grupo essa semana, irmãos. Mateus 24, no verso 3, tá? Mateus 24, 3. A palavra de Deus vai dizer assim, olha. Estando eles assentados no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? Né? Ou seja, e do fim dos tempos, tá? Respondeu-lhe Jesus, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvides de guerra e rumores de guerra, mas cuidado, para não vos alamardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio de dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente,
E se odiarão uns aos outros, surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele, irmãos, que perseverar até o fim, então será salvo. Essa é a nossa salvação, meu irmão. Oh, amado Deus, querido Pai, Senhor, essas palavras me reforçam em estar de pé diante do Senhor, em cuidar, Senhor, na Tua presença, Deus. Nós nos alegramos nessa manhã, Senhor, pela Tua palavra. Fala conosco, ó grande Deus. Assim como o Senhor tem falado, Senhor, desde o início desse culto, ó Deus. Nós te clamamos, Senhor, nos orienta, Deus, a tomarmos a nossa decisão diante do Senhor, de forma que te agrade, Senhor, de forma que honre o Teu nome. Deus, em nome de Jesus, Senhor, estamos firmes, Senhor, e queremos continuar firme até a vinda do Teu Filho amado, ó Deus. Por essa razão, eu oro nessa manhã, Senhor, e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Poder sentar, os amados irmãos. Amados, Deus é maravilhoso, irmãos, e nós estamos vivendo cada dia um mais difícil do que outro. Nós vimos em tempos passados, irmãos, que há muitas alegrias. Nós acabamos de ler na estante, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Nós lemos também que Davi se alegrou quando ele foi à casa do Senhor, irmãos. Parecia que Davi estava vivendo tempos bons. E que os tempos difíceis parece que são agora, irmãos. Mas a certeza, irmãos, é que nenhum servo de Deus viveu tempos bons, irmãos. Foi sempre tempos de lutas. Foi sempre tempos de guerra, irmãos. Davi viveu momentos bons, mas viveu momentos difíceis, também viveu, irmãos. O servo de Deus, irmãos, vive momento bom, irmãos, mas vive dias difíceis. E cada dia que passa, irmãos, a gente olha, a gente percebe, a gente vê a situação que estamos passando, irmãos, e percebemos o quanto está difícil, irmãos. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela nos renova nessa manhã. Ela vem, irmãos, para nos despertarmos em estar firme com o Senhor. Assumir o nosso compromisso diante de Deus, irmãos, e não abrir mão por nada. Mas por nada desse mundo, irmãos. Eu sei que há muitas notícias, rodeando a nossa terra. Há muita notícia, irmãos, que vem para nos assombrar, irmãos. Mas a palavra de Deus, ela vem para nos refrigerar, ela vem para nos fortalecer nessa manhã, irmãos. A palavra de Deus, irmãos, é a nossa maior certeza, irmãos, de que nós estamos no lugar certo, no caminho certo, fazendo a coisa correta diante de Deus, quando estamos pela palavra de Deus, irmãos. Eu sei, irmãos, que coisas piores virão. Eu não sei se eu vou estar aqui, mas possa ser que eu também esteja aqui, irmãos. Eu sei que coisas piores virão, irmãos, mas eu não estou preocupado pelas coisas piores que vão vir, porque isso é cumprimento da palavra de Deus, irmãos. Eu estou preocupado, irmãos, em não negar o Senhor, não negar a minha fé, irmãos. A minha preocupação é não esfriar, é não ficar parado, irmãos. Essa é a minha preocupação diante de Deus. Mas dias difíceis vão vir, irmãos. Vai levantar coisas tremendas, coisas terríveis, irmãos. Mas a minha fé vai estar no Senhor. Eu estava percebendo, amados, o pastor mudou o culto. Era noite, agora começou a fazer, hoje começamos pela manhã.
Para algumas pessoas há uma dificuldade, irmãos, de congregar pela manhã. Mas se você observar, para as mesmas pessoas há uma dificuldade em congregar à noite, pastor. Porque elas não estão firmes no Senhor. Elas não estão com o coração disposto a servir ao Senhor, irmãos. Porque eu lembro, irmãos, quando eu aceitei o Evangelho, nós fazíamos culto de madrugada, irmãos. No Santa Maria. Eu morava na Santa Maria, irmãos. E nós tínhamos umas igrejas lá e nós fazíamos culto de madrugada, irmãos. O povo descia a rua para trabalhar. 5:30 da manhã nós estávamos no culto. Com as portas abertas, orando ao Senhor, cultuando ao Senhor, irmãos. E era um dos melhores cultos que eu já tinha participado naquela época. À noite nós tínhamos culto, nós íamos para o culto, irmãos. E desde aquele tempo, irmãos, isso era no ano 2004, por aí, irmãos. E eu não deixei de servir ao Senhor. Dias difíceis vieram, irmãos, mas eu não deixei de servir ao Senhor. Tinha culto de madrugada, eu estava no culto, irmãos. Tinha culto de tarde, nós íamos para o culto. Tinha culto de noite, nós íamos para o culto, irmãos. Porque a minha vontade era de adorar, era de servir ao Senhor, irmãos. Como até hoje estou aqui servindo a Deus, irmãos. Mas a palavra de Deus nos diz, irmãos, no capítulo 24 de Mateus, o Evangelho do Senhor Jesus, ele nos diz, irmãos, uma pergunta que eu também queria saber. O discípulo, no versículo 3, os discípulos fizeram então uma pergunta ao Senhor Jesus. Ele disse: Senhor, diz-nos quando essas coisas vão acontecer. Quando é que esse tempo difícil vai chegar? O interessante, irmãos, é que os discípulos ainda estavam com Jesus, né? Jesus não tinha nem se ido, irmãos, né? E ele já queria saber quando é que essas coisas iriam acontecer. Irmãos, e o Senhor Jesus respondeu, irmão, para que nós pudéssemos ter essa resposta. Mas essa pergunta, sabe, de saber, né? De poder ver, irmãos, nós todos, eu tenho certeza que nós queríamos ter. Mas o que Jesus quis dizer para nós, irmãos, é que nós deveríamos nos preparar. O importante não é tanto quanto elas vão acontecer, mas o importante é como você vai estar quando essas coisas chegar na sua vida, meu irmão. A diferença quem vai fazer é você, meu irmão. Porque a palavra de Deus vai se cumprir. O Senhor Jesus, ele disse, irmãos, no versículo 35, passará o quê? Os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, elas vão se cumprir. Amados, e os discípulos, irmãos, estavam ansiosos pelas palavras de Jesus. Ele disse: Senhor, diz-nos quando essas coisas vão acontecer e quais sinais haverá da tua vinda. Irmãos, eu sei que a gente queria ver de olho vivo, como nós estamos aqui. Nós queríamos ver, irmãos, essas coisas acontecendo, para que nós pudéssemos então saber qual era a decisão que nós iríamos tomar. Mas é como eu falei neste instante, o mais importante é que você esteja pronto para essas coisas, irmãos. Não importa como é que elas vão acontecer, irmãos, o importante é que você esteja pronto, observando a palavra de Deus, irmãos. Amados, Jesus responde a seus discípulos: acautelai-vos para que vos ninguém engane, irmãos, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, irmãos. Vai haver falsos profetas, irmãos, fazendo os grandes milagres, prodígios, de falsidades, mentira, mostrando coisas grandes, coisas que iludem, irmãos. E muitos dos servos do Senhor, irmãos, vão ser enganados. E Jesus disse para nós, irmãos, ele não disse simplesmente para os seus discípulos, ele disse para nós também, ele disse: cuidado, tome cuidado com essas coisas. Não se iluda, irmãos, com essas coisas. Nós vimos coisas terríveis, tremendas, irmãos, na internet, pela televisão, e às vezes nós ficamos abismados, como é que a pessoa está fazendo isso? Não importa, irmãos, o importante é que nós temos a palavra de Deus, e o mais importante para nós, irmãos, é o que o Senhor Jesus falou aqui, irmãos. Cuida-se da sua vida, meu irmão.
Cuide da sua comunhão com Deus. Não se impressione com essas coisas grandes. Não fique impressionado, irmãos. Tudo vai passar, irmãos. Mas a palavra de Deus vai se cumprir, meu irmão. Amados, ultimamente nós estamos vendo, né, um desespero. E o que me chama muito a atenção, irmãos, essa enfermidade que está assolando não só o nosso país, como o mundo todo, irmãos. Esse vírus, né, está assolando o mundo todo. E muita gente desesperada pela vacina. Está tendo até briga pela vacina. Cuidado, irmãos. Ore ao Senhor. Busque ao Senhor, meu irmão. Será que Deus não tem poder de cuidar de você, irmãos? Daqui para frente? Será que é uma vacina que vai proteger a sua vida? Irmão, quer tomar vacina? Tome, mas ore ao Senhor, converse com Deus. Senhor, é do teu agrado, é da tua vontade. Não estou dizendo para você não tomar a vacina, irmãos, não estou dizendo isso. Tome, mas ore ao Senhor, converse com Deus, irmãos, porque mais poderoso do que a vacina é Deus, irmãos. E eu gostaria que o mundo, que as pessoas estivessem desesperadas por Deus, como estão pela vacina, meu irmão. Está havendo briga, irmãos. Se fosse pela presença de Deus, valeria a pena, irmãos. E nós, como servos de Deus, devemos abrir o olho, irmãos. Eu li uma reportagem ultimamente, irmãos, que o governo chinês, ele quer fazer um passaporte, né, para os vacinados. É o início de controlar não só uma população, mas o mundo todo, né? E um passaporte, né, daqueles que tomaram a vacina. Irmãos, isso não é muita coisa não, coisas piores vai vir. Mas isso é só para nos despertar pela palavra de Deus, né? Assim como o Senhor Jesus nos despertou no capítulo 24 de Mateus, Apocalipse também vai nos ensinar. A profecia de Apocalipse vai nos despertar também, irmãos, aos fins dos tempos, as coisas que vão acontecer. Mas eu quero focar no capítulo 24 de Mateus, irmãos. E o Senhor Jesus disse assim: ouvireis de guerra, e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alertar. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Nós estamos, irmãos, próximo a grandes coisas como essa. Se nós estivéssemos no ano de 45, não foi a Segunda Guerra Mundial? Foi isso ou não? 45, não é? Segunda Guerra Mundial. Se nós estivéssemos no ano de 45, irmãos, mediante a Segunda Guerra Mundial, e se nós estivéssemos com a palavra de Deus, nós íamos pensar: Senhor, isso já está próximo do fim, porque agora aconteceu uma guerra. E mediante a palavra de Deus, ele fala sobre as guerras, né? Mas o Senhor disse: isso ainda não é o fim, vai ter muitas coisas para acontecer. Vamos andar muito, irmãos, tá? Vamos ter que batalhar ainda muito, irmãos, né? Vamos guerrear muito, irmãos, mas muito mesmo. Mas, irmãos, para nós continuarmos nos guerreando, nós temos que ter algumas cautelas, irmãos. As aflições vão vir, tá? Isso nós temos certeza. Jesus falou no capítulo de João, no capítulo 16, no verso 33, que no mundo nós vamos ter muitas aflições, mas tenha bom ânimo, né? Jesus venceu, e se nós tivermos de acordo com a palavra de Deus, nós vamos vencer. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Deus desperta o coração do apóstolo Paulo para escrever uma carta aos Efésios, irmãos, né? No capítulo 6 de Efésios, no verso 10, Paulo diz aos seus, irmãos, ele fala uma coisa interessante, irmãos, e isso serve para nós. Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vá o 11, pode ir, continuando. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder permanecer firme contra a cilada do diabo, irmãos.
Pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo desta terra, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Pode ir mais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, na minha Bíblia diz tudo isso, permanecer firme. Ou seja, Deus, irmão, Ele desperta o coração de Paulo para nós nos revestirmos de quê? Da palavra de Deus. Nos revestirmos de quê? Espírito Santo de Deus. Nos revestirmos de quê? Da vontade de Deus, irmãos. Porque essas coisas, irmãos, vão acontecer. Estão acontecendo e vão continuar acontecendo, irmãos. Não tem como nos desviar, irmãos. Nós temos que enfrentar. Deus nos prepara, irmãos, com a sua palavra, para nós enfrentarmos as dificuldades da vida, as coisas que vai vir sobre nós, irmãos. Alguma até nós conseguimos desviar, mas outra não. Outra vai vir um impacto sobre mim, sobre você. Mas se você estiver firme, se você estiver dentro da palavra de Deus, irmãos, você vai passar. Nós vamos vencer, irmãos. E vamos continuar, irmãos, firme no Senhor, esperando uma próxima, irmão. Mas na certeza de que a vitória não vem da nossa força, não vem da nossa habilidade. A nossa vitória vem de Deus, um Deus que criou os céus e a terra, irmãos. Um Deus que livrou o seu povo no Egito. Um Deus, irmãos, que guarda até o final da sua vida, meu irmão. Esse é o nosso Deus. Não há motivo para se desesperar, irmãos. Não há. A palavra de Deus está clara para mim e para você. Não há motivo para ficar desesperado, irmão. Vai acontecer? Vai. É lamentável o que aconteceu. Muitas mortes, meu irmão. Mas será que Deus poupou Jesus? Não poupou, meu irmão. Ele entregou o seu filho para morrer no meu e no seu lugar. É possível que outras pessoas morram, meu irmão. Infelizmente. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela vai se cumprir. Não tem como sair disso, irmãos. Como servo do Senhor, como serva do Senhor, que nós temos que estar prontos diante de Deus. Lembra o que Paulo escreveu, Romanos? Ele disse que se vivemos, somos de quem? Vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para quem? Para o Senhor. Portanto, nós somos do Senhor. A nossa fé está no Senhor, irmãos. Não se preocupe se a sua vida estiver no altar do Senhor, meu irmão. Não se preocupe, meu irmão. Alegre-se. Se a sua vida estiver no altar do Senhor, alegre-se pela vida ou pela morte. Somos do Senhor, meu irmão. E Jesus falou aos seus discípulos: todas essas coisas, porém, são princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados. E vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente. Se odiarão uns aos outros, irmãos. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Será que estamos vivendo isso, irmãos? Mas é por causa da pandemia, pastor. Não é não. Nem todos estão doentes, irmãos. É porque estão esfriando na fé mesmo. Não é só aqui não, irmãos. É em todas as igrejas, irmãos. Estão esfriando na fé, irmãos. Mas pastor, eu posso congregar na minha casa. Você vai esfriar, meu irmão. Você não vai se alimentar como você se alimenta na sua igreja, irmãos. Mas pastor, eu tenho medo de me contaminar. Põe a tua fé no Senhor.
há 15 dias atrás eu estava enfermo. Eu contraí a Covid, mas a minha fé estava no Senhor. Vivi momentos difíceis, irmãos, mas nunca entristeci. Não estava triste se ia morrer ou se ia viver. Minha esposa está ali. Minha esposa pode confirmar com você, irmão. Brinquei até que queria que Deus até me levasse, se fosse a vontade dele. Digo, Senhor, eu estou pronto, Senhor. Se for a tua vontade. Por quê, irmãos? Eu não estava triste porque estava doente, não. Porque eu sei para onde eu vou, irmãos. Eu sei em quem eu ponho a minha fé. E se eu ficar em casa, irmãos, eu vou esfriar. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você que está nos assistindo. Seu pastor precisa muito de você. A igreja que você congrega sente muito a tua falta, meu irmão. Você é uma bênção na casa do Senhor. E eu acabei de ler nesse tanto que o Paulo escreveu aos Efésios, irmãos. Não deixe a tua fé esfriar, meu irmão. Levanta a tua cabeça, meu irmão. Ore ao Senhor, peça ajuda, irmãos. Mas venha para a casa do Senhor, irmãos. Venha nos alegrar conosco na casa do Senhor. Esse culto é uma bênção, irmãos. A palavra de Deus para mim é uma bênção, irmãos. Ela tem me sarado, ela tem me curado, irmãos. Ela tem me libertado, irmãos. E se ela tem esse poder na minha vida, ela tem na sua, meu irmão. Não fique em casa não, tá? Não dê lugar ao inimigo não, irmãos, tá? Não fique em casa não. O inimigo quer que você fique em casa. Quer que você esfrie, quer que você congele, irmão. Mas Deus tem uma palavra para você, irmãos. Ele vai te levantar, Ele vai te honrar. Ele vai te usar, meu irmão. Venha para a casa do Senhor. Faça um esforço como nós fizemos nessa manhã e vamos vir à casa do Senhor. E Jesus continua dizendo, irmãos, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Não é até a metade. Mas pastor, mas eu tenho 40 anos de cristão, pastor, eu fiz tanta coisa. Eu evangelizei, eu cantei, eu preguei, eu ganhei muitas vidas, eu abri várias igrejas, eu fiz vários templos, mas hoje eu não quero mais o evangelho. Está correndo um risco, meu irmão. A palavra de Deus diz que os que perseverar até o fim, será salvo. Ele não disse que foi o que você fez. O que você fez, irmão, não te traz salvação, não. A tua salvação é Jesus de Nazaré. Foi Jesus na cruz, no Calvário. Ele não desistiu, meu irmão. Momento difícil ele teve, angústia ele teve, chorou sangue, falou com Deus, mas não desistiu. Continuou firme até o fim para me dar vitória e para te dar vitória no último dia, meu irmão. Aleluia. Não é pelo que eu faço, não é pelas minhas obras, irmãos, é pela misericórdia de Deus, é pelo sangue de Jesus no Calvário, meu irmão. Então, se você tem 10, 15, 20 anos de cristão, meu irmão, continue firme. Não olhe para as suas obras do passado. Olhe para o que Deus quer fazer na sua vida, no presente e no futuro, meu irmão. Esqueça o passado, como Paulo disse. Esquecendo das coisas que para trás ficaram. Eu continuo olhando para o alvo. E o meu alvo é Cristo, meu irmão. Dias difíceis vão vir, palavra de Deus vai se cumprir, mas o meu alvo é Cristo, meu irmão. Não perca o teu alvo, não perca o teu foco, não se desespere, meu irmão. O teu alvo é Cristo. Há um lugar preparado para nós, irmãos. E às vezes estamos preocupados. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui não importa.
O importante é para onde nós estamos indo. O cerco vai se fechar, vai, irmãos. Mas não importa se ele se fechar. O importante é que nós continuaremos olhando para o alvo. Se o mundo vai ser controlado por um sistema, vai. Não importa se ele está sendo controlado. O importante é que nós continuaremos olhando para o alvo. Porque é do lado alto, meu irmão, que vem o nosso escape, que vem a nossa vitória, meu irmão. Mas a palavra de Deus diz que isso ainda não é o fim. Mas vai haver um tempo, meu irmão, em que o Senhor vai bradar do alto céu. E o céu, irmãos, ele vai se rasgar. E o Senhor vai descer na glória com os teus anjos. Esse é o nosso escape. Se estivermos aqui ainda vivos, irmãos, essa é a nossa vitória. Vai haver fome, vai. Muita fome sobre a terra, vai, irmãos. Vai haver mais doença, vai, irmãos. Vai haver pessoas enganando, vai. Vai haver pessoas esfriando, vai, meu irmão. Vai haver pessoas desistindo do evangelho, vai, meu irmão. Vai haver pessoas matando uns aos outros, vai, irmãos. Vai haver tudo isso. Vai haver guerra, vai haver mais guerra, meu irmão. Vai haver mais tristeza, vai, irmão, tristeza. Mas o que não vai faltar é a presença de Deus na minha, na sua vida. O que não vai faltar é a fé, meu irmão. A fé vai nos conduzir ao lugar santo de Deus, irmãos. O que não pode faltar na tua e na minha vida é a obediência à palavra de Deus. Porque o nosso socorro não é nada deste mundo, não, meu irmão. O nosso socorro é o Senhor, irmãos. Mas a missão que Deus tem na minha e na sua vida é bem maior. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E em testemunho a todas as nações, então virá o fim. A minha missão, a tua missão é pregar o evangelho, irmãos. Não importa aonde, como, ou se o tempo está favorável ou se não está favorável, não importa. O importante, irmãos, é que vai haver um cerco difícil, mas vai haver o povo de Deus no meio do cerco, cantando, louvando, adorando ao Senhor e pregando o evangelho para aqueles que estão perdidos no mundo. Vai haver pessoas desesperadas, irmãos, e vai ser a nossa oportunidade de pregar o evangelho, de levar a salvação, de dizer, não fica para o segundo plano não, irmãos, vamos junto no primeiro plano. Mas muitas coisas difíceis vão acontecer. Mas Jesus falou, não se escandalize, não se atormente, esteja firme, observe a palavra de Deus e creia no Senhor. Tua salvação é o Senhor. E esse evangelho vai alcançar as nações. E depois de alcançar as nações, então virá o fim. Amados irmãos, essa foi a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Que o Senhor desperte você, irmãos, para fazer conforme a sua vontade. Lembre de uma coisa, sobre a vacina. Quer tomar, tome. É pecado, pastor? Não vejo pecado em tomar vacina. Mas ore ao Senhor antes, converse com Deus. Pastor, então não é para mim tomar? Não estou dizendo isso. Você tem, como Paulo falou, você pode todas as coisas você pode, né? Tem coisas que não é lícito para nós, tá? Mas você tem o seu direito, né? Se você quiser tomar a vacina, tome, irmãos. Converse com Deus, não eu que vou mandar você tomar, nem o pastor que vai dizer, olha, obrigar você a tomar, ninguém vai te obrigar. Se você quiser tomar, tome. Se você não quiser tomar, não tome, irmãos. Mas converse com Deus, busque ao Senhor a respeito da vacina,
a respeito das coisas que estão acontecendo no mundo. Sabe por quê? Porque você não é desse mundo, meu irmão. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos do Senhor, irmãos. O nosso reino é outro, meu irmão. Se o Senhor te livrou, Ele continua te livrando, meu irmão. Creia no Senhor. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Deus te oriente. Que Deus te ilumine. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, te guie, te conduza, te ajude a fazer as coisas certas diante de Deus. Essa foi a palavra de Deus para mim e para você. Que Deus abençoe. Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus e passar a palavra para o pastor Vital. Que Deus abençoe. Para Jesus, o pastor Wesley.